Olá, querido amigo, bom dia, tudo bem com vocês? Uma ótima segunda-feira para você, querido amigo aqui da página do Facebook, do Instagram e também aqui da minha página do YouTube. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham aí um ótimo dia. Queridos amigos, você já foi ali, já deixou o seu comentário ali de qual tema você quer aprender mais sobre a palavra do Senhor? Vai ali, deixe o seu comentário, não esqueça, porque aquele pedido que for mais assim, tiver mais alcance, mais pessoas pedirem, eu estarei fazendo ali então um estudo para vocês, tá bom? Que Deus te abençoe. Antes de nós começarmos o estudo de hoje, que está no Salmo 113, convido a todos vocês para uma rápida oração. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela noite de repouso, pelo repousar que o Senhor nos deu e também pelo despertar de um novo dia. Que o Senhor possa nos abençoar agora, ao estudarmos a Tua Palavra. Abençoe Teus filhos aonde eles estão, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 113, o título desse salmo é Louvor a Deus pela Sua Bondade. Queridos, aqui nós temos um grupo de salmos aqui, principalmente esse Salmo 113, o Salmo 114 e o Salmo 118. Eram salmos que os judeus cantavam ali, o 113 e o 114 era o salmo que eles cantavam antes das refeições, principalmente antes da Páscoa, ali da refeição da Páscoa. Provavelmente Jesus deva ter cantado esse salmo lá no livro de Marcos, no capítulo 14 ali do livro de Marcos, quando Jesus está fazendo ali a última refeição, a última ceia. Provavelmente Jesus tenha cantado este salmo. Então, vamos então à leitura desse salmo aqui, o Salmo 113, que diz assim: Aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até o momento em que se põe. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo nome está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra? É uma pergunta que ele faz. No verso 7 ele diz: Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para o fazer sentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo, o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Aleluia, queridos amigos, aleluia. Amigos queridos, esse salmo aqui é um salmo que deveria ser um louvor fantástico que o povo de Israel cantava. E esse salmo deixa muito bem assim, explícito o ministério de Cristo Jesus na terra. O livro de Isaías vai dizer que Jesus é o servo sofredor que veio a essa terra. Mas Paulo também, lá no livro de Romanos, logo no início de suas cartas, Paulo ele diz claramente quem ele era diante da majestade de Deus Todo-Poderoso. Eu quero ler só para vocês entenderem quais eram as citações de Paulo no início das suas cartas. Ele diz assim, olha só, Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Quero ler aqui agora mais uma introdução da carta de Paulo. Quero ler aqui a carta aos Coríntios, capítulo 1. Olha só o que ele diz aqui, olha só que interessante. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, chamado por Deus. Paulo, para servir a Deus Todo-Poderoso. Aí ele vai mais um pouquinho mais para frente aqui. Quero ler com vocês como Paulo começa as suas cartas. É fantástico esse método do apóstolo Paulo. Ele diz assim aqui na carta dele, que ele vai escrever aqui aos Gálatas, que eu quero ler com vocês. Gálatas capítulo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoa, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, é pela graça, é unicamente pela graça que estou aqui para servir. E olha só o que ele diz então: por acaso eu, verso 10 de Gálatas, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas?
se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Jesus Cristo. Amém. Paulo, então, ele diz claramente que ele é um servo. Quem é um servo aqui no livro de Salmos? Servo aqui no livro de Salmos é aquele que reconhece que ele é um servo, um escravo de um senhor. Primeiro, para que eu possa ser escravo desse senhor, entenda, eu não preciso saber quem é esse senhor. Eu preciso apenas entender que esse Senhor tem um nome, esse Senhor tem um caráter. O nome de Deus, o caráter, o nome, a expressão nome que vai aparecer nos Salmos aqui. Ele aparece 3 vezes aqui. Louvor ao nome desse Deus Todo-Poderoso. Significa uma coisa maravilhosa. Significa o caráter de Deus. E o caráter de Deus, queridos, é o que ele revelou à humanidade, a todos os seus servos. Aquele que aceita uma aliança com Deus Todo-Poderoso, ele aceita ser servo de Deus. Servo para o quê? Para servir, para adorar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Agora, quem é? Ele vai explicar quem é esse Deus. Esse Deus, ele é um bendito. Bendito é aquele que exalta o nome desse Deus. Ele é bondoso, ele é misericordioso. Mas o verdadeiro servo é aquele que serve a esse Deus. Bendizer o nome de Deus significa anunciar o nome desse Deus. Então, o servo que o salmista está dizendo aqui, que reconhece Deus como seu Salvador, ele serve a esse Deus, anunciando para aqueles que não aceitam esse Deus Todo-Poderoso, que não ama esse Deus, mas ele vai lá e prega o evangelho para essa pessoa, anuncia Deus na vida dessa pessoa. Querido amigo, você que se diz cristão, que diz que ama Deus, mas não prega o evangelho, mas não vai salvar as pessoas do pecado. Entenda, queridos, que você não está bem dizendo o nome do Deus Todo-Poderoso. O nome de Deus precisa ser exaltado, o caráter de Deus precisa ser exaltado acima do pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e todos os pecadores precisam conhecer desse nome todo-poderoso. E ele então vai dizer, no verso 4, esse nome, o nome desse Deus, o excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Queridos amigos, sabe quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso nas alturas. Deus é o Todo-Poderoso acima de todos os governos, e todos os reis, e todos os príncipes. Hoje nós olhamos para a Inglaterra, onde tem uma rainha, onde tem um rei, onde tem um príncipe, onde tem ali castelos. Queridos, aquilo ali é tudo nada na mão de Deus. É Deus que é exaltado acima de todos os seres humanos, mas esse Deus que é exaltado acima de todos, queridos, ele também não é um Deus apático, é um Deus que está sempre presente do lado das suas criaturas. Olha só, no versículo 5 ele faz pergunta aqui, no verso 5 e 6. Quem é semelhante ao Senhor? Quem é semelhante a esse Deus que é todo poderoso acima das alturas? Mas quem é esse Deus? Quem é semelhante a esse Deus que também está diante daquele que está caído? Verso 7 diz assim, ele levanta o pobre do pó, ele tira o necessitado do monte de lixo. Queridos, na época do povo de Israel, ali de Jerusalém, existia um lugar onde eles colocavam restos de animais e sacrifícios. Eram tiradas as partes internas dos animais e era jogada num monte de lixo, num monte de resíduos que ficavam para fora da cidade. E sabe onde é que ficavam os necessitados? Sabe onde é que ficavam as pessoas pobres? As pessoas que não tinham um cobertor, não tinham um agasalho, não tinham essas coisas? Para não morrer de frio, eles ficavam num monte de lixo, num monte desses lugares. Por quê? Porque durante o dia o sol esquentava, mas durante a noite o vapor que subia desse lixo esquentava as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe onde é que Deus veio para tirar os necessitados e levantar eles? Deus veio para esse planeta que é um monte de lixo do pecado. Jesus veio aqui neste mundo, queridos, para fazer-se igual a nós, segundo diz Filipenses capítulo 2. A Bíblia diz ali que Jesus se esvaziou de si mesmo, se tornando igual a nós ali, queridos, como um ser humano, e veio para estar conosco. Jesus veio para esse monte de pecado, de lixo, de coisas ruins, para levantar o necessitado, para ajudar as pessoas a entender que tem um Deus que pode colocar elas no seu devido lugar. E olha que interessante, o Salmo diz assim, aqui no capítulo 113, versos 7 e 8,
A Bíblia diz assim, para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do povo, o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Queridos, Jesus veio para levantar eu e você do lixo do pecado e nos colocar de pé e dizer, filho, quero colocar um novo cântico no seu lábio e dizer para você, filho, um dia você vai sentar como um verdadeiro príncipe no meu trono e vai habitar comigo para sempre. Querido amigo, é essa promessa que Deus tem para mim e para você. É essa promessa que Deus tem para você e para sua família. Deus quer nos levantar. Deus quer fazer com que a gente tenha um novo prazer de viver, uma nova esperança de vida, queridos. Ele habita nas alturas e Ele quer fazer de mim e de você verdadeiros servos. Mas mais do que isso, preciso reconhecer que Ele é o meu Senhor. Ele habita nas alturas. Ele governa sobre todas as nações. Mas Ele também vai até aquele lugar de lixo e levanta o abatido do pó e então faz ele sentar como um príncipe. Ao lado de príncipes, um dia eu e você sentaremos. Apocalipse capítulo 20 diz isso, que vai se abrir livros e aqueles que estão assentados no trono, eles vão olhar e vão julgar junto com Deus. Queridos amigos, é isso que Deus quer fazer de mim e de você. Mas observe o que ele fala das mulheres aqui, relembrando a história de uma mulher chamada Ana. Ana era uma mulher estéril. Se nós voltarmos um pouquinho mais lá atrás, temos a história de Sara. Sara também era uma mulher estéril. Mulher estéril naquela época, queridos, era uma mulher amaldiçoada aos olhos dos homens, aos olhos da cultura que era local daquele momento. Mulher, para eles, queridos, que não dava filhos, era uma mulher amaldiçoada, mas Deus olha uma mulher que não tinha filhos e Ele vem e abençoa e quebra todos os prognósticos ou todos os exames médicos que existiam na época que a mulher não poderia ter filho. Deus vem e fala assim, não, você vai ter filhos. Olha Sara teve Isaac com 90 anos. Olha aqui a história de Ana teve um filho, e esse filho se chama Samuel. E Samuel, queridos, foi um grande príncipe de Deus nessa terra. Amados queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Queridos, Deus é aquele que merece toda a honra e toda a glória, porque Ele não só é o Rei dos Reis, mas é Rei dos Reis para os abatidos de coração. Querido amigo, está você hoje abatido de coração? Está você hoje sofrendo por alguma coisa? Saiba que esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, veio a este mundo para levantar aqueles que precisam de ajuda, mas para dar a salvação a todos que clamam o seu nome e aceitam ser servos de Cristo Jesus. Servo de Deus anuncia que Jesus em breve vai voltar. Esse é o meu dever e é o seu dever também, em nome de Jesus. Que você possa deixar aí o seu comentário, que você possa, acima de tudo também, queridos, publicar essa mensagem para outras pessoas e vamos exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.